Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta nesse feriado maravilhoso, nessa terça-feira. Já deixamos esse material gravado, prontinho para você. E hoje nós vamos falar no nosso quinto dia sobre, novamente, um assunto que ele é muito importante, um assunto que ele é crucial dentro do nosso negócio, que é o contatar e convidar. E você viu que dos 20 minutinhos que nós falamos ontem, não foi suficiente para abordar algumas coisas que a gente vem trazer hoje para você, para complementar aquilo que você fez. E aí você deve se perguntar, Léo, mas por que que a gente fez ontem se a gente ainda não sabia fazer? E você precisa entender que nesse modelo de negócio, o agir e corrigir, ele é muito importante. E muitas das vezes a gente tende a querer aprender tudo de teoria para poder achar que está pronto e só então agir. Só que a mente, né, de uma pessoa de sucesso, ela não funciona dessa forma. T. Harv Eker, no seu livro Segredos da Mente Milionária, ele fala que você precisa agir primeiramente e então você vai corrigindo, ajustando a rota dentro do seu caminho. E hoje nós vamos falar alguns pontos importantes do contatar e convidar para complementar aquilo que você fez ontem. Então hoje eu quero que você agora nesse momento que você está vendo esse vídeo, faça uma análise de como foram seus contatos ontem, né? Como foram os 10 contatos que você fez ontem. Todos conseguiram responder? Você teve um feedback positivo, negativo? E aí entre em contato com o seu mentor ao término desse momento que você está assistindo para você poder falar para ele, né, o como que foi e como foram os seus números. Uma dica importante para todas as pessoas que trabalham com prospecção, e não só de forma ativa, mas de forma passiva, né? Se você tem um negócio, você tem uma equipe que prospecta para você, com certeza você vai ter que entender isso. Ou se você é uma pessoa que trabalha diretamente com a prospecção, também você vai precisar entender isso. A diferença entre o para e o até. E quando você fala, né, dessas duas palavrinhas e você entende a diferença entre elas, só para você entender esse contexto. Eu vou fazer uma coisa para dar certo, ou eu vou fazer uma coisa até dar certo. Você entendeu essa diferença? Porque quando você faz uma coisa para dar certo e você começa a encontrar dificuldades, provavelmente você vai parar. Agora, se você faz uma coisa até dar certo, a sua mente ela já está condicionada que a única forma de fazer com que você pare é aquilo dando certo. E por que essa foto, né, dos índios fazendo uma dança? E aqui a gente quer trazer para você a tão famosa dança da chuva. E ela retrata bem sobre isso. E o segredo da dança da chuva, talvez você não saiba, talvez você ainda não tenha entendido, né? Qual o segredo da dança da chuva? Mas os índios eles ficavam dias e dias dançando até que chovesse. Então, o grande segredo não era a dança em si, não era o ritual que fazia toda a influência meteorológica para que formassem nuvens e chovesse. Mas o que de fato acontecia é que os índios eles dançavam até que se formassem chuvas, né? Até que se formassem nuvens no céu e até que chovesse. Então, você entende essa diferença entre o para dar certo e o até dar certo? E onde que você vai utilizar isso no contatar e convidar? Só para você entender, eu vou trazer aqui um exemplo que aconteceu prático com a gente. Eu gosto muito desse modelo de negócio porque tudo que a gente traz é algo que a gente já viveu. Então, a gente, na nossa jornada de crescimento, a gente ficou 8 meses estagnado no Elite. E teve um momento em que a gente estava muito inconformado com esse nível, a gente queria muito o nível de Premier, e a gente precisava desse nível de Premier. Quando digo precisava, no nosso orçamento financeiro, era interessante, era fundamental para a gente. E aí, teve um dia que eu estava muito inconformado, era final de ano, dia 26 de dezembro, nós estávamos no aniversário do pai da Krishna, e eu estava inconformado de estar naquele ambiente, sabendo que eu precisava fazer algo, né, para o negócio acontecer, andar. E eu falei para ela, né, nós dois estávamos bem conformados e queríamos muito Premier. E eu falei assim, amor, você fica aí no aniversário do seu pai que eu vou para casa. E aí eu vou marcar, amanhã nós teremos apresentações. Imagina isso,
dia 26, marcando a apresentação para o dia 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2018. E final de ano, muita gente viajando, e você pode dizer assim: nossa, nesse período alguém quis parar para ouvir você? E foi então que eu, trazendo esse conceito de fazer até dar certo, cheguei na sacada do apartamento, tinha uma lista ali de 40, 50 pessoas, e eu liguei até marcar a primeira. E depois eu liguei até marcar a segunda, a terceira, a quarta. E aí a Crisna foi fazendo o mesmo e nós marcamos várias apresentações. Nós fizemos muitas apresentações, algumas furaram, e nós fizemos é, muitos cadastros, foram 7 ou 8 cadastros, se eu não me engano, naquele curto espaço de tempo. Mas por quê? Porque a gente entendeu essa essência do fazer até dar certo. E quando você coloca uma meta de contatar pessoas, você vai precisar pegar o número das pessoas e contatar elas, né? Ter um número suficiente para contatar. Se você coloca uma meta de apresentar, eu vou fazer uma apresentação por dia, o que que você vai precisar fazer? Você vai precisar ter uma lista grande, aí você vai entender essa meta de trás para frente. Se eu quero apresentar uma por dia, eu tenho que marcar até ter uma confirmada. Na verdade, eu preciso confirmar até ter uma marca, uma apresentada. Eu preciso contatar até ter tantas confirmadas para que eu tenha uma apresentada. E aí, quando você vê aqui, na etapa mais atrás, eu preciso ter uma lista grande para que eu possa contatar tantas pessoas até ter pelo menos tantos confirmados, até ter pelo menos um apresentado no dia seguinte. E aí você começa a entender que os números eles acontecem. E o nosso modelo de negócio nada mais é do que um negócio de números. Na verdade, o mundo dos negócios ele é um mundo de números. E quando você entende esses números, cada um tem um número. E o que que é esse número de cada um? Um exemplo, eu posso ter um número de precisar contatar 10 pessoas para marcar pelo menos 3 confirmadas, para pelo menos conseguir apresentar uma. Tem gente que consegue ligar para 2 pessoas, as duas atendem, ela marca com as duas confirmam, ela apresenta para as duas e ela cadastra uma. Ou às vezes ela cadastra as duas. Então, cada um vai ter a sua quantidade de números. Tem gente que precisa ligar para 30 para poder marcar confirmadamente 5, para poder apresentar 3, para poder cadastrar um. Então, esses são os números. E aí você entende, chega no ponto dos nens do negócio. O que que é nem do negócio? Nem todo mundo que você coloca na lista você vai conseguir falar. Nem todo mundo que você fala vai querer ouvir você. Nem todo mundo que ouve você, você vai conseguir marcar. Nem todo mundo que você marca, você vai conseguir apresentar. Alguns vão acabar desmarcando, furando. Nem todo mundo que você apresenta, que você marca, né, você vai apresentar. Nem todo mundo que você apresenta vai fechar, vai cadastrar. Nem todo mundo que cadastra vai querer fazer negócio. Nem todo mundo que vai querer fazer o negócio vai de fato fazer o negócio. E aí você vai entender que você vai precisar encher um barril de nãos para poder ter uma taça de sims. E lembra da imagem do Paul Britt, que foi aquele empreendedor, né, consultor de marketing de relacionamento, que ele fala que ele precisou apresentar para tantos, para depois ter tantos na equipe, para encontrar tantos líderes. É praticamente isso. O contatar e convidar, ele tem muito a ver com a lei dos números, e a lei dos números ela impera no nosso negócio. Eu vou falar aqui, trazer para você uma dica, e essa dica ela vai te ajudar, vai a te orientar a ter mais efetividade nos seus contatos, para que você possa saber como começar, como abordar a pessoa, como individualizar os convites. E essa sigla, FORMES, ela significa família, ocupação, recreação e a mensagem em si. Lembra que a gente falou que o contatar é você sondar a pessoa e o convidar é você enviar a mensagem em si. Então você pode contatar a pessoa fazendo perguntas sobre família, ocupação, recreação. Você pode perguntar para a pessoa como que está o filho, né? Você tem uma amiga e você sabe que ela teve o filho e o filho dela tem 3, 4 anos, você pode perguntar como que está o fulano, pode perguntar como que está o marido, pode perguntar como que estão os filhos ou a dinâmica da família.
Ou você pode fazer também, né? Depois de saber como está a família, e como que está no seu trabalho? Você ainda está trabalhando no ramo do direito, ou no meu caso, você ainda trabalha no ramo da engenharia? Como que está a perspectiva de crescimento? Quando que vai ser a próxima promoção? Ou quando foi a última promoção? Tem abertura à possibilidade de crescimento? Então são situações que você vai questionando, perguntando, não para você ser uma pessoa, uma espiã, não, mas para você entender onde que está aquela dor, a dor daquela pessoa, para que você possa trabalhar em cima disso. Ou você pode falar sobre recreação, né? Fulano, eu lembro que você gostava muito de jogar futebol, ou fazer muitas trilhas, né, de montanha, e como que tá agora? Aí a pessoa vai dizer, mas está muito corrido, eu não estou conseguindo fazer, eu não tenho mais tempo para isso, ou eu não estou conseguindo dar conta nem da família. Você entende a situação dele, procura entender e descobre algo que do Terra poderia ajudar essa pessoa, ou na parte da saúde, ou na parte física, emocional, financeira. E depois que você faz esse processo, né? Sondou família, ou sondou ocupação ou recreação, ou você sonda os três, e aí você vem com a mensagem. Qual é a mensagem? É o convite, perguntando se a pessoa está aberta a conhecer. Se for, se a dor daquela pessoa for na ocupação, ou na recreação, ou na família, e você entender que o negócio ele pode impactar a vida daquela pessoa, você pode enviar uma mensagem que tem a ver com o negócio. E você chegar, fulano, como é que está no trabalho? Você acabou de falar, você pergunta assim, fulano, como que está no trabalho? Perspectiva de promoção? Aí ele vai dar a resposta. Talvez diga assim, tá difícil a promoção, eu estou insatisfeito, tenho buscado avançar, mas não tenho perspectiva de aumento. E aí você entra com a mensagem, fulano, pois é justamente sobre isso que eu vim falar com você. Né? Lembra que no começo do meu contato eu falei que estava ligando por um motivo importante, mas antes saber como é que estava a sua situação. Então é sobre isso, sobre ocupação. Né? Hoje você se considera uma pessoa aberta a conhecer, a diversificar a renda, ou o que você está ganhando já está suficiente? Daqui é só um exemplo, tá, pessoal? Não precisa ser nesse sentido. Não precisa ser com essas palavras, tá bom? Mas só para que você entenda essa essência. Posso falar sobre família, só vou dar mais um exemplo para você entender. Daqui aconteceu comigo também várias vezes, e uma delas foi, eu cheguei e liguei para um rapaz que foi meu aluno, e eu perguntei, Iago, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Vi aqui no grupo que você é pai, nossa, seu filho já tá com 3 anos, cara, como passa rápido. E como que tem sido a situação de saúde de vocês? Vocês têm, como que tu tem cuidado da imunidade dele nesse período de virose? E ele comentou que o filho dele tinha adoecido, né? Estava adoecendo muito, tinha acabado de recuperar de um quadro de virose. E aí eu falei, poxa, Iago, eu tenho usado os óleos essenciais há 2 anos na minha família, isso foi em 2019, né? Há um ano, tenho usado por um ano. Isso foi em 2019. E eu falei, tenho usado, tenho tido muito resultado e queria saber se você está aberto a conhecer. Como que você pode cuidar da sua família de forma natural? Faz sentido para você? Você está aberto? Aí ele falou que estava. E aí eu falei para ele, olha, para mim ficar tranquilo na sexta ou no sábado à tarde. Qual desses 2 dias é melhor para você? E aí eu marquei no sábado à tarde, fui no sábado à tarde no apartamento dele, apresentei, ele cadastrou. Tá bom? Mas entenda que essa mensagem ela precisou encontrar um local, né, fértil para ela poder cair. E nem sempre a gente vai ter todas as ferramentas possíveis, mas só para você entender como que você pode utilizar esse processo ao seu favor. E resumindo aqui sobre contatar e convidar, você precisa entender que o contatar e convidar não precisa ser algo agressivo, né, ou algo que assuste. Eu peguei essas duas imagens porque muitas das vezes, quando a gente começa a contatar e convidar, o contatar, tá bom? E convidar, o convite, ele vem em uma forma de arremesso, uma forma que espanta, que assusta. E você pega o exemplo de um pombo. Quando você coloca milho na sua mão, dependendo da forma como você apresenta para uma ave, no caso os pombos, esse milho ele pode ou assustar ou ele pode aproximar. Se eu pego um punhado de milho e eu faço menção que eu vou jogar na ave, essa ave voa. Por mais que o milho seja importante para ela, seja o alimento dela, ela fica assustada. Agora, se eu vou mostrando para ela assim o milho gradativamente, até que ela veja assim, nossa, isso é importante, isso eu quero. E aí ela vem e ela começa a usufruir daquilo. O nosso negócio, o contatar e convidar, é praticamente isso.
E você precisa ter cuidado com a empolgação, a euforia, para que ela não vire algo negativo. É importante você ter energia no contatar e convidar, você transmitir emoção? Sim, é fundamental. Mas só tenha cuidado com relação a isso. Como que você vai expor a sua mensagem? E aqui eu queria passar aqui as atividades que você vai estar fazendo hoje. Como eu falei para vocês, o nosso processo ele é básico, ele é simples. Então, nós temos aqui novamente o contatar 10 nomes da lista. Você contatou os 10 nomes ontem? Como que foram esses 10 nomes? Você conseguiu registrar o que você falou? Você vai fazer a mesma coisa hoje, contatar 10 nomes da sua lista, vai registrar o que que resultou cada contato, se você conseguiu marcar, se você não conseguiu marcar. Você vai acrescentar novos 5 nomes na sua lista. A lista é viva, todo dia aparecem novos nomes. E você vai separar os próximos 10 a serem contatados, né, nessa quarta-feira, né, amanhã. E você vai precisar dar o feedback para o seu upline sobre como foram os seus contatos, principalmente sobre números. Contatou 10, contatou 5, contatou 7. Não se preocupe em falar se você não conseguiu atingir a meta. O seu upline ele está interessado no seu crescimento, tá bom? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para você hoje. Como a gente fala, conhecimento demais mata afogado, conhecimento pouco morre de sede. Então, que você possa pegar o que você aprendeu na segunda, que você aprendeu hoje, nessa terça-feira, e você possa colocar em prática. Que você possa criar essa dinâmica, criar esse movimento. Contate muito. Não tenha medo de pegar muitos nãos. Você vai encher uma taça de sim, essa taça ela vai fazer total diferença. A gente está na semana de convenção agora, e nessa semana vão ter muitas novidades. E se você tiver com contatos aquecidos, quanto mais contatos aquecidos você tiver, mais você vai conseguir retornar nessas pessoas para poder falar para elas a novidade que você vai ver nessa sexta e sábado, tá bom? Então, estamos juntos. Qualquer dúvida que você tiver, conte conosco e vamos para cima.